Olá pessoal, começando então o nosso quinto vídeo da série de vídeos sobre determinantes, né? E nesse vídeo vou falar um pouco de outro método. A gente já abordou a regra de Sarro, o teorema de Laplace, né? Lá a expansão em cofatores nos últimos vídeos. E agora eu vou falar para vocês sobre esse método aqui, que é o de calcular o determinante usando o que a gente chama de triangulação, tá? Alguns livros chamam esse método de redução por linhas ou colunas, tá? Eu já vou explicar por quê. Para entender esse método, em primeiro lugar, a gente precisa entender o seguinte: sempre que eu tenho uma matriz triangular superior, triangular inferior ou diagonal, o determinante ele pode ser facilmente calculado fazendo o produto das entradas da diagonal principal. Se você entendeu isso, observa bem o que eu vou falar. O método é chamado de determinante por triangulação porque a gente vai tentar obter, transformar uma matriz qualquer em uma matriz triangular e, a partir disso, calcular o determinante fazendo apenas a multiplicação das entradas da diagonal principal. Por quê? Porque toda matriz triangular superior, triangular inferior ou diagonal tem o seu determinante calculado multiplicando as entradas da diagonal principal. Para ilustrar isso, isso é uma propriedade dos determinantes, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre as propriedades, mas para a gente já ilustrar, já entender um pouco melhor, matriz triangular superior. Coloquei um exemplo aqui, a minha matriz A, que está ali. 2, 0, 0, 3, 5, 0, 4, 1, 6. Se você não lembra o que é uma matriz triangular superior, recomendo voltar e assistir a nossa série de vídeos sobre matrizes. Mas a matriz triangular superior é essa em que você tem um triângulo aqui e as demais entradas são zero, tá certo? Então essa é a triangular superior. Para calcular o determinante dela, vamos fazer a regra de Sarros lá que eu ensinei a vocês na primeira videoaula sobre determinante. Vou repetir as duas primeiras colunas e na hora de calcular o determinante, olha só o que acontece. Você vai fazer a diagonal principal e as suas paralelas. E aqui vai dar 2 vezes 5 vezes 6, ou seja, o produto das entradas da diagonal principal. 5 vezes 6 dá 30, 30 vezes 2 dá 60. Mais 3 vezes 1 vezes 0 dá 0. Mais 4 vezes 0 vezes 0 dá 0. Então, peguei o produto das entradas da diagonal principal e das paralelas, menos, agora o contrário, na diagonal secundária. 5 vezes 4 vezes 0 dá 0. 2 vezes 1 vezes 0 dá 0. E 3 vezes 0 vezes 6 dá 0. Resumindo, ficou 60 mais 0 que dá 60, menos 0 mais 0 que dá 0. 60 menos 0 deu 60. Resumindo, não precisava ter feito essa conta toda, bastando apenas multiplicar as entradas da diagonal principal. 6 vezes 5 dá 30, 30 vezes 2 dá 60, e eu teria obtido o determinante diretamente. E isso vale para a matriz triangular superior, inferior e diagonal. É por esse motivo que eu vou apresentar esse método, que é o método por triangulação, tá? E esse método vai facilitar a nossa vida bastante também, principalmente em matrizes maiores. O que a gente vai tentar fazer é reduzir uma matriz, originalmente com qualquer tipo de matriz quadrada, a uma matriz triangular, seja ela superior ou inferior, ou uma matriz diagonal, e a partir daí calcular o determinante diretamente só multiplicando as entradas da diagonal principal. Para fazer isso, a gente precisa levar em consideração mais 3 outras propriedades. Tá? Então, eu já vou explicar aqui essas 3 propriedades para ficar fácil de entender. Então, deixa eu apagar aqui. A gente já entendeu que o nosso objetivo vai ser chegar numa matriz ou triangular superior, ou triangular inferior, ou uma matriz diagonal. Tá certo? Bom, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar uma matriz A qualquer. Vou colocar uma matriz pequenininha para que fique fácil a gente calcular o determinante dela. Tá? Então, olha só. Coloquei a matriz A, 2, 3, 4, 5, uma matriz 2 por 2. Tá? Então, vou calcular esse determinante de ordem 2. Quem que é o determinante dessa matriz A? 2 vezes 5 dá 10. Menos 3 vezes 4 que dá 12. 10 menos 12 dá menos 2. Legal? Então, o determinante da matriz A é menos 2. E agora eu vou mostrar para vocês
que a gente fazendo alterações nessa matriz, a gente muda também o determinante, dependendo da alteração que a gente fizer, certo? Então, se eu pegar uma linha dessa matriz, ou uma coluna qualquer, e multiplicar por um número, a mesma coisa vai ocorrer com o resultado do meu determinante. Presta atenção. Vou criar uma matriz B, em que nessa matriz B eu vou pegar, por exemplo, a minha primeira linha e vou multiplicá-la toda por 2. Tá? Então, a minha matriz B vai ficar como? A primeira linha eu vou multiplicá-la toda por 2. Eu escolhi a primeira linha. Poderia ter escolhido a segunda linha, ou a primeira coluna, ou a segunda coluna. Ou seja, qualquer fila da matriz. A fila pode ser uma linha ou uma coluna. Tá? Então, eu vou multiplicar a primeira linha. 2 vezes 2 dá 4, 3 vezes 2 dá 6. E o 4 e 5 vou repetir. Multipliquei só a primeira linha. Quando eu multiplico a primeira linha, eu obtive essa matriz B. E se eu calcular o determinante da matriz B, olha o que vai acontecer. 4 vezes 5 dá 20. 6 vezes 4 dá 24. E 20 menos 24 dá menos 4. Resumindo, quando eu peguei uma linha qualquer da minha matriz e multipliquei por 2, o meu determinante mudou de qual forma? Ele também foi multiplicado por 2. Então, a gente diz, na prática, a regrinha significa o seguinte: se eu pegar qualquer fila da minha matriz e multiplicar por uma constante, o meu determinante também será multiplicado por essa constante. Se eu pegar qualquer fila da minha matriz original e multiplicar por uma constante k, então o determinante da minha matriz será multiplicado por k também. Ou seja, a minha matriz B, ela foi obtida quando eu peguei a minha matriz A, que era a original, e multipliquei uma linha dela por 2. Então, o resultado do determinante da matriz B vai ser o dobro do resultado do determinante da matriz A. Essa é a primeira regrinha que é interessante de entender. Legal? Então, presta atenção nisso. Ou uma linha, ou uma coluna, não importa. Multipliquei por uma constante, o resultado do determinante é multiplicado por uma constante também. Tá? Bom, essa é a primeira informação que é interessante de ser entendida. A segunda informação é o seguinte: se eu permutar linhas ou colunas da minha matriz, eu também vou mudar o valor do meu determinante. Então, se eu pegar a minha matriz agora, vamos chamar de B de novo, eu vou permutar, ou seja, eu vou trocar de lugar. Pode ser a linha 1 com a linha 2, ou a coluna 1 com a coluna 2, não importa. Se eu trocar, vai mudar uma coisinha no meu determinante. Observe. Vou pegar a linha 1, vou colocar para baixo, e a linha 2 eu vou colocar para cima. Permutei linha 1 e 2. Na hora de eu calcular esse determinante da matriz B, olha só o que vai acontecer. 4 vezes 3 dá 12, menos 5 vezes 2 que dá 10, e 12 menos 10 dá 2 positivo. Olha só, quando eu permuto as linhas ou colunas da minha matriz original, o determinante troca de sinal, ou seja, o determinante ele é multiplicado por menos 1 vezes menos 1. Então, se você permutar linha ou coluna qualquer da matriz, o seu determinante será multiplicado por menos 1. Legal? Então, para a gente entender, se eu permutar as linhas, então o determinante da matriz B, que eu obtive permutando as linhas ou colunas da matriz A, ele vai ser menos 1 vezes o determinante da matriz A. Menos o determinante da matriz A. Certo? A outra coisa que é interessante vem do teorema de Jacobi. Tá? E isso aqui é muito importante que vocês entendam. Essa propriedade ela vem do teorema de Jacobi. Vamos fazer aqui a terceira coisa que a gente vai precisar. Então, eu já expliquei duas situações e agora vamos para mais uma. Essas três coisas vão ser utilizadas nesse método da triangulação. Tá? Então, vou obter uma matriz B agora, em que eu vou fazer a seguinte operação com a minha matriz A. Eu vou pegar uma linha qualquer dela. Então, vamos supor que eu pegue a linha 1 e faça. Linha 1 recebe linha 1 menos 2 vezes o que está na linha 2. Ou seja, eu estou efetuando, aqui no caso, uma subtração entre uma linha e um múltiplo da outra. Tá? Então, isso é a terceira coisa que a gente vai precisar usar.
Então, como é que vai ficar essa matriz B? Isso aqui é bem parecido com a notação que eu utilizei quando a gente estava fazendo lá o escalonamento, né? As operações elementares com as linhas da matriz aumentada para solucionar sistemas de equações lineares. Então, é bem parecido à operação que eu estou fazendo aqui. Então, o que a gente vai fazer? Linha 1, que é 2, menos 2 vezes o que está na linha 2, ou seja, 2 menos 2 vezes o que está na linha 2, que é 4. 2 menos 8 dá menos 6. E 3 menos 2 vezes o que está na linha 2, que é 5. 3 menos 10 dá menos 7. Tá? A outra linha eu vou repetir, que é 4 e 5. Então, o que eu fiz aqui na prática foi, eu peguei uma linha e somei com um múltiplo da outra linha. Tá? Bom, o que vai acontecer com o determinante quando eu faço isso? Presta atenção. Vou calcular, então, o determinante dessa matriz B que eu obtive a partir da matriz A, efetuando essa operação. Quando eu multiplicar isso daqui, ó, menos 6 vezes 5 dá menos 30. Menos, agora vamos lá, menos 7 vezes 4, menos 28. Menos 30 menos 28 é a mesma coisa que menos 30 mais 28, que dá menos 2. Ou seja, ao realizar essa operação, pegar uma linha e somar ou subtrair do múltiplo de outra linha, o determinante continua o mesmo. Isso é o que diz o teorema de Jacobi. Tá? Então, o determinante vai permanecer o mesmo. Então, tendo entendido essas três coisas, fica fácil de usar o método da triangulação. Então, a primeira coisa foi, eu falei, se eu pegar uma matriz A e multiplicar qualquer fila dela, ou seja, qualquer linha ou qualquer coluna, por uma constante, o determinante fica multiplicado pela constante também. A outra coisa que eu falei é, se eu permutar linhas ou colunas da minha matriz, o meu determinante vai ser multiplicado por menos 1. Tá? E a terceira coisa que eu falei é, se eu pegar uma linha e somar ou subtrair do múltiplo de outra linha, que é o teorema de Jacobi, o que vai acontecer é que o determinante permanece o mesmo. Beleza? Entendi isso? Entendi. Então, o que a gente vai fazer na prática no método da triangulação? Acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, mas é melhor assim, que eu acho que fica bom para entender. Então, na prática é o seguinte, eu quero chegar numa matriz que seja triangular superior, inferior ou diagonal, tá? Porque calcular o determinante dessa matriz, desse tipo de matriz é muito fácil, é só multiplicar as entradas da diagonal principal. Mas, para eu chegar a esse tipo de matriz, eu vou utilizar essas três coisinhas. Ou eu vou multiplicar uma linha toda por uma constante, ou eu vou permutar linhas, tá? Ou colunas, né? E a outra coisa é vou efetuar esse tipo de operação, tá? Onde uma linha é adicionada ou subtraída do múltiplo de outra linha. Então, vamos usar essas três coisas para poder transformar a matriz que eu pegar lá, qualquer matriz quadrada, numa matriz em que eu consiga calcular por triangulação, ou seja, uma matriz diagonal superior, inferior ou diagonal. Tá? Então, eu coloquei um exemplo e a gente vai tentar fazer isso nesse exemplo aqui rapidamente, utilizar o método da triangulação. Legal? Então, vamos lá. Matriz A, que vai ser menos 1, 2, 3, 2, 1, 4, 0, 1, 3. Tá, aqui é a minha matriz. Essa matriz não é triangular superior, não é triangular inferior e não é diagonal. Certo? Então, eu vou tentar transformar essa matriz, no caso aqui, numa matriz triangular superior. Vou fazer assim nesse exemplo. E aí, transformando essa matriz numa matriz triangular superior, eu vou calcular o determinante dela só multiplicando as entradas da diagonal principal. Tá certo? Então, o primeiro passo que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou colocar o 1 aqui, né? O pivô. Tá? Então, deixa eu mudar a notação, porque eu não estou mexendo, na verdade, na matriz. Eu vou mexer no determinante da matriz. Fica claro isso. Então, vamos lá. Eu quero calcular o determinante da matriz A, ou seja, eu quero calcular o determinante, não simboliza-se utilizando esse colchete. Né? São essas barrinhas aqui. Menos 1, 2, 3, 2, 1, 4, 0, 1, 3. Tá aqui? Bom,
primeira coisa, eu vou colocar aqui um pivô, tá? Então, eu estou mexendo no meu determinante, eu tenho que ficar ligado, porque quando eu mexo aqui, é diferente do que a gente fazia lá no sistema linear, tá? Quando eu mexo aqui, pode ser que altere o resultado da minha conta. O que eu quero é o determinante da matriz A, não quero nada diferente disso. Então, se eu mexer nessa matriz, eu tenho que ficar ligado nas 3 regrinhas que eu passei, porque eu posso estar alterando o valor do meu determinante. Beleza? Então, eu vou colocar o pivô aqui para começar, né? E para colocar o pivô aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa linha toda e vou multiplicar por menos 1. Quando eu multiplicar essa linha toda por menos 1, como que essa linha vai ficar? Menos 1 vezes menos 1 dá 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. 0 vezes menos 1 dá 0. E vou repetir as outras. Por que eu coloquei o pivô ali? Porque com o pivô fica muito mais fácil zerar depois das entradas que vem abaixo para obter a minha matriz triangular. Certo? Então, primeiro eu coloquei o pivô e aí eu sempre fazer isso. Ok? Como eu multipliquei a primeira linha toda por menos 1, o que diz a regrinha? Se eu pegar na minha matriz original e multiplicar uma linha, uma coluna dela por uma constante, então o determinante fica multiplicado por essa constante. Ou seja, se eu multipliquei essa linha toda por menos 1, eu vou ter que colocar um menos 1 multiplicando aqui, porque esse determinante que vai ser obtido, ele vai ser menos uma vez o determinante original da matriz que eu queria. Certo? Então, quando eu multipliquei a primeira linha por menos 1, eu obtive um novo determinante. Esse determinante, que eu vou obter aqui, ele será menos uma vez o determinante da matriz original. Por isso que eu coloquei o menos 1 multiplicando aqui. Então, sempre que você multiplicar por uma constante, coloca a constante para fora, multiplicando aqui também. Certo? Então, vamos lá. Dando continuidade. Uma outra maneira de falar isso aqui, que é importante falar também isso, que isso vai gerar confusão, então presta bastante atenção. Na prática, esse menos 1 que saiu aqui é como se eu tivesse colocado o menos 1 em evidência na primeira linha da matriz. Isso facilita muito a compreensão de quem está tentando estudar esse método. Entende só comigo. Esse menos 1 que está aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes 1. Esse 2 que está aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 2. E esse 0 que está aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes 0. Por que eu escrevi o menos 1 como menos 1 vezes 1? Porque, na prática, é como se eu tivesse tirado esse menos 1 e colocado para fora da matriz, e aí sobrou quem aqui? O 1. Aqui o menos 1 fica fora da matriz, e quem fica dentro vai ser o menos 2. E o menos 1 fica fora da matriz aqui, e aqui fica o 0. Na prática, significa, se eu fizer essas multiplicações, eu volto para a matriz, para o determinante anterior. Menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos 1 vezes menos 2 dá 2 positivo, e menos 1 vezes 0 dá 0. Certo? Então fica mais fácil tendo esse conceito mentalmente de colocar em evidência o menos 1. Legal? Feito isso, vamos dar continuidade então. Agora, o que eu vou fazer? O meu objetivo é chegar numa matriz triangular. Então, eu vou tentar colocar um 0 aqui. Para colocar um 0 aqui, o que eu preciso fazer? Eu vou pegar o valor que está na linha 2 e esse valor vai ser subtraído do dobro do que está na linha 1. Porque fazendo isso, a gente vai chegar num 0 aqui. Tá? Então, vamos lá. Olha só, não pode esquecer o menos 1, tá? Vem trazendo ele até o final. Então, vamos obter um outro determinante. Pensa comigo, eu falei com você as 3 regrinhas. A última regrinha é do Teorema de Jacobi. E ele diz que se eu fizer esse tipo de operação, pegar uma linha e somar ou subtrair com um múltiplo de outra linha, eu não mudo o valor do meu determinante. Ou seja, ao fazer essa operação, eu não preciso colocar nenhum número multiplicando aqui, porque não vai mudar nada. Certo? Então, vamos lá. Vou fazer aqui, linha 2 menos 2 L1. Então, vou fazer, quem está na linha 2 é o 2. 2 menos 2 vezes 1 dá 0. Então, aqui vai entrar... Deixa eu copiar primeiro aqui a primeira linha, 1 menos 2, 0, e copiar a terceira, 3, 4, 3. Ok? Então, o resultado da primeira continha, 2 menos 2 vezes 1, dá 0. Então, aqui vai entrar 0. Agora, vamos lá. 1, que está na linha 2, menos 2 vezes quem está na linha 1, que é o menos 2. 1 mais 4 dá 5.
Então, aqui o resultado é 5. E o último, 1 menos 2 vezes 0. 1 menos 2 vezes 0, 1 menos 0 dá 1. Então, aqui vai dar 1. Legal? Então, coloquei o 0. Agora, eu vou tentar colocar o 0 aqui no lugar do 3, até eu conseguir chegar na minha matriz triangular. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora? Outra operação. Vou pegar aqui o menos 1, deixa eu repetir para não esquecer. Não pode esquecer do menos 1, que está multiplicando pelo determinante. E vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora vai ser linha 3 recebe linha 3 menos 3L1, para que aqui vire 0. Eu vou acelerar um pouquinho aqui agora, para a gente poder entender o conceito, e esse procedimento já é bem fácil para vocês já viram lá nos sistemas lineares, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, 1 menos 2, 0, 0, 5 e 1, e aqui 3 menos 3 vezes 1 dá 0, 4 menos 3 vezes menos 2, 4 mais 6, que dá 10. 3 menos 3 vezes 0, que dá 3. Tá certo? Então, cheguei nisso daqui. Já é uma matriz triangular? Ainda não. Preciso transformar esse 10 num 0. E aí, para fazer isso, o que eu faço? Eu vou para a segunda coluna e coloco primeiro o pivô. Coloquei o pivô, aí a partir daí, sim, que eu vou fazer o quê? Coloquei o pivô, 0 embaixo dele. Para colocar o pivô, o que eu vou ter que fazer aqui? Na prática. Deixa eu apagar aqui em cima para criar espaço e a gente faz aqui em cima. Bom, o que eu vou fazer? Eu quero colocar o pivô aqui. Ou seja, eu vou ter que puxar esse 5 para fora da matriz. Vou colocar o 5 em evidência. Lembra lá da primeira regrinha? A mesma coisa que a gente fez no início aqui, a gente vai fazer com 5 agora. Então, fica atento nisso, que é isso aqui que os alunos erram. Tá? Então, olha só. Eu preciso tirar esse 5 e fazer ele virar um 1. Então, eu quero pegar o 5 e colocar ele para fora da matriz, colocar ele como se estivesse em evidência. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escrever todos os números que estão aqui nessa linha como múltiplos de 5. Ou seja, cada número que está aqui na primeira linha vai ser escrito como 5 vezes alguma coisa. Certo? Então, o 0 que está aqui, fácil, né? Mesma coisa que 5 vezes 0. 0 é a mesma coisa que 5 vezes 0. Então, eu vou escrever todo mundo como múltiplo de 5. Tá? O 5, ele é obtido fazendo como? Se eu pegar 5 vezes 1, dá o quê? 5. Então, eu escrevi o 5 como um múltiplo de 5. 5 vezes 1 dá 5. E o 1. Como é que eu obtenho 1 a partir do múltiplo de 5? Se eu pegar o 5 e multiplicar pelo 1 quinto, que é o inverso multiplicativo, dá 1. 5 vezes 1 quinto. Vai cortar 5 por 5, vai sobrar 1. Tá certo? Então, eu coloquei o 1 escrito como um múltiplo de 5. Tá? O 1 é a mesma coisa que 5 vezes 1 quinto. Ou seja, se eu pegar 1 quinto e multiplicar por 5, dá 1. Tá certo? Feito isso, fica fácil entender agora, né, o que eu vou fazer. O que tem o 5 aqui é o 5 que eu vou tirar dessa matriz. Então, o que vai acontecer? Já tenho menos 1 aqui, multiplicando pelos determinantes. Agora também vai ficar o 5 que eu estou tirando daqui. E a minha matriz, como ela vai ficar? Vou repetir a primeira linha. 1 menos 2, 0. 0, 10, 3 é a última. E a do meio, o que vai ficar? O 5 que estava aqui, em cada fator desse aqui, né? Em cada produto desse, lembrando, eu escrevi 1 como um produto entre 5 e uma fração. Eu escrevi o 5 como um produto entre 5 e 1. E o 0 como um produto de 5 com 0. Então, esses 5 aqui, eu vou colocar para fora da matriz. O que vai sobrar? 0, 1, 1 quinto. Após fazer isso, eu recomendo fortemente que você teste se realmente você fez certo. Como que é esse teste? Multiplica e vê se vai voltar para a matriz que a gente tinha antes. 5 vezes 0 dá o quê? 0. 5 vezes 1 dá 5. E 5 vezes 1 quinto dá 1. Então tá ok. Consegui tirar o meu 5. Coloquei o pivô, que era o meu desejo ali. Agora que eu coloquei o pivô, eu vou zerar abaixo dele. Porque zerando abaixo dele, eu chego numa matriz triangular superior. Tá?
Então, para zerar abaixo dele, o que é que eu vou fazer aqui? Linha 3, deixa eu fazer de outra cor. Linha 3 recebe linha 3 menos 10 vezes a linha 2. Lembrando que essa operação não muda o resultado do determinante, é o teorema de Jacobi, não muda. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou repetir o menos 1, vou repetir o 5, e vamos lá ver o que acontece com esse determinante. Vou repetir a primeira e a segunda linha, porque aqui ó, eu estou mexendo na terceira. Então, 1 menos 2, 0, 0, 1, 1 quinto, vou deixar quieto. Vamos mexer só na última aqui. Então, aqui vai ficar 0 menos 10 vezes 0. Certo? Primeira entrada aqui da terceira linha. Menos 10 vezes a primeira entrada da segunda linha dá 0. 10 menos 10 vezes 1 dá 0. Opa, já virou uma matriz triangular. E agora, 3 menos 10 vezes 1 quinto. Isso daqui vai dar 3 menos 10 vezes 1 dá 10. 10 dividido por 5 dá 2. 3 menos 2 dá 1. Então, isso aqui dá 1. Olha que coisa legal, cheguei na minha matriz triangular. Lembrando que eu estou calculando o determinante da minha matriz lá, tá? Agora, olha só que fácil que fica. Depois que eu conseguir fazer a matriz virar uma matriz triangular, fica tudo mais fácil. Eu vou pegar o menos 1 e o 5 e repetir aqui só para a gente não esquecer deles. Bom, como é que calcula esse determinante aí? Tá aí, as duas barrinhas representam o determinante. O determinante é só multiplicar as entradas da diagonal principal. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Resumindo, qual é o resultado que vai dar aqui? Deixa eu apagar essas continhas aqui para não tumultuar. Menos 1 vezes 5 dá menos 5, menos 5 vezes 1 dá menos 5. Ou seja, o determinante da minha matriz A é menos 5. Eu obtive por triangulação. Esse método é muito interessante, ele pode ser utilizado para matrizes quadradas de qualquer ordem. Tá, galera? Então, esse daqui foi um exemplo para ilustrar a utilização desse método. Bons estudos a todos aí. Em breve estarei postando mais um vídeo falando sobre outro tipo de cálculo de determinante, que é a regra de Chior. Tá bom? Um abraço a todos.